Ei, Serginho, E aí, tudo beleza? bem? Tá Ah, frio hoje aí eu também, já. né? Caramba, ontem deu 11 graus, eu não sabia onde enfiar a cabeça, a cara, a orelha, tudo. Eu tava em Itabira, lá deu 9. É, aqui também Ah, tá frio aqui. doido. Oi. Rio de Janeiro frio. Rio de Janeiro frio, quando dá 18 graus, os caras estão tudo passando mal. Não, 18 graus Imagina, na praia, 15, 14 aqui na minha casa, cara. 14. É, 14 é frio, Sérgio. 14 é. é frio, não é fácil não. Mas tá indo aqui, ó. Tô até essa coisa que eu esqueci o nome. Coloca na cabeça e tudo, tá frio. Tá frio. Moletom que chama isso. Hoje nós. Ó, Carlos Pereira entrou. Solicita, por favor, Carlos, para que eu aceite você entrar. Você ficou mandar um convite para ele, mas você é Mandei já, leniente. desde que eu entrei, eu sou educadinho. Já mandei, super educado, mas ele entrou e aí não aceitou o convite. Vamos esperar ele pedir o convite, pediu para participar aqui, olha. Carlos pede para participar, Carlos, senão a gente passa vergonha. A gente vai passando vergonha. Ó, vou convidar então, de novo. É claro. Manga, convidar para participar, Carlos Pereira. Convidado, convidado, Carlos. Pela segunda vez, Carlos Pereira. E aí, tudo Entrou! Finalmente, tem com 3 dias vocês? que nós estamos aqui te esperando, Carlos. Meu Deus do Ricardo, céu, é professor devagar, mas Ah, eu chego, hein? isso pois aqui é é, importante, isso aqui é é importante. que Muito obrigado por estar conosco. Passar a é que palavra sobre o Sérgio O Abrantes. Carlos optou por vir de bicicleta ao invés de vir de carro. Foi, né? Pois é, vocês tudo estão de óculos grossos aí. Eu quero é meu óculos grosso também, que tô na turma, nossa turma é a turma do óculos grosso. Ah, está aqui. É a turma do óculos grosso. Tchau. Olha Puta aí, que pariu, tá sujo pra caralho. Nossa Ó, senhora, tem que limpar isso. o Não tô Carlos está vendo nada. numa parte do Rio que faz calor, olha lá. Ó. o quê? Qual? O Carlos está na parte do Rio que faz calor, eu estou na parte que faz frio. Ah, é, cara? É. Ah, o ar-condicionado ligado. Ipanema, aqui tem feito muito frio, mas particularmente hoje aqui tem um sol que está chegando e tá esquentando. Ah. Pô, O cara, no dia que aqui ele já Ipanema foi fizer embora ontem. frio, o mundo muda. Cai a laje na minha cabeça aqui em Belo Horizonte. Ipanema faz frio. Mas ontem eu fui Ai, que bom. no Clube dos Macacos e estava frio lá, estava uns 14 graus. Ah, não, lá faz uns 14, como aqui, é Exatamente. mais alto e no meio das árvores. Bem, com a palavra o senhor Sérgio Abrantes para fazer as devidas apresentações e principalmente agradecimento e convite ao senhor Carlos Pereira. É isso, é um prazer ter o Carlos aqui no nosso papo, né? O Carlos é professor titular de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio, e é uma das vozes mais importantes da ciência política contemporânea no Brasil, e é colunista do Estado de São Paulo, né? Eu convidei o Carlos para conversar com a gente por causa da coluna que ele fez essa semana no Estado de São Paulo, baseado numa pesquisa dele, que para as pessoas não se espantarem, Carlos, tem que explicar para elas que você antes de pirar e virar cientista político, você era médico. Né? Exato. Ele tem um background de medicina, atuou como psiquiatra, ele pirou e aí escolheu fazer ciência política, entendeu? Eu nunca vi uma coisa. Eu tive um professor que fez isso também. Ele era físico e virou professor de ciência política. Foi da filosofia da ciência e metodologia lá em Cornell, o Woody Kelly. Naquela época, Sérgio, os psicotrópicos eram muito rudimentares. Talvez hoje eu não tivesse. Eu não Pois é, exatamente. Mas a Mas, gente é escritor mineiro, e como todo escritor mineiro é hipocondríaco, e como e todo hipocondríaco procura médico amigo para dar receitas sem precisar de consultar. exatamente, exatamente. Então, e a pesquisa do Carlos, ela tem essa particularidade, né? Porque tem uma parte dela que ele apresentou para publicação no Journal of Experimental Psychology, né? Que é uma coisa inesperada para um politólogo, né? Por causa disso, esse background. E tem a ver com a ideia de você adotar
medidas de autoproteção, se isso gera otimismo irrazoável, né, nas pessoas em relação à pandemia. É uma contribuição importante ao estudo sobre comportamento social em pandemias. Mas ele fez uma outra parte que só saiu na coluna, não está no jornal, não está no paper que foi apresentado à revista, que ele incluiu a questão das pessoas que aprovam ou reprovam o Bolsonaro e a uso de máscara, etc. Então, é muito interessante a pesquisa, por isso, Carlos, que eu queria que você explicasse um pouco. Acho que você vai ter que explicar brevemente também como é que faz um experimento em ciência social, porque tem muita gente aqui que não é do ramo, né? E para poder entender exatamente como é que funciona a coisa, né? Legal. Primeiro, só um minutinho, Carlos, duas coisas. Primeiro, nós amamos Heloísa Starling. Segundo, muito obrigado, André Pachá, que entrou cedo dessa vez. Ele não vai precisar repetir o programa quando ele repete, quando a André entra. Exato. Obrigado. Eu vou começar antes fazendo um preâmbulo dessa provocação do Sérgio, porque quando eu fui fazer ciência política, quando eu enlouqueci e decidi fazer ciência política, a ciência política tinha uma esposa. A esposa da ciência política era a sociologia, né? E aí houve um rompimento da ciência política com a sociologia e a ciência política arrumou um amante. A amante da ciência política se tornou a economia. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, quando fui fazer meu doutorado, quem não soubesse econometria, matemática, não era cientista político. Então, essa visão discursiva, ou aspectos sociológicos, ou mesmo construir o seu argumento a partir de fatos históricos, isso ficou fora de moda e entrou entrou essa questão de econometria, teoria dos jogos. Mas hoje, Sérgio, existe a ciência política, eu acho que ela vamos dizer assim, é muito indisciplinada. Ela arrumou uma nova amante. A nova amante da ciência política é a psicologia. Na realidade, os estudos de ciência política cada vez mais se aproximam dessa interpretação, dessa metodologia experimental. Então, você faz experimentos e tenta se aproximar o máximo possível de um desenho que capture a realidade de uma forma menos de estimação e mais de comparação de grupos. Então, você submete a sociedade a um tratamento, né? E você tem um grupo controle com características similares do grupo tratamento. Então, você observa o comportamento desses dois grupos e, se esses dois grupos apresentarem comportamentos diferentes, você atribui responsabilidade àquela variável que você está querendo investigar, né? No caso específico dessa... não, vai em frente. No caso, tratamento significa você submeter a um grupo específico, um grupo separado, né? A um cenário ou a uma pergunta que o outro grupo não receberá ou receberá diferente, né? Também na pesquisa mais ampla, não nesta especificamente, mas numa outra que eu fiz no terceiro round, porque essa foi baseada no segundo round, na segunda rodada da pesquisa que eu fiz o ano passado. No terceiro round, eu e Frederico Bertolini e Amanda Medeiros, nós fizemos um experimento muito interessante, que foi ver o impacto que essas políticas de transferência de renda geram nos eleitores que aprovam e que rejeitam Bolsonaro. Eu me lembro. E o resultado muito interessante é que o tratamento foi justamente uma imagem de Bolsonaro em cima do cavalo no Nordeste, cheio de gente, e dizendo que iria varrer o PT do Nordeste. E informando que Bolsonaro tinha ganhos eleitorais com aquela política de transferência de renda. E o grupo controle não, só tinha pessoas na fila da Caixa Econômica Federal. Isso aleatório, né? As pessoas recebem isso de forma aleatória. E é interessante que os próprios respondentes que se dizem de esquerda e que, a priori, seriam favoráveis à política de transferência de renda para pobres, quando recebem o tratamento de que Bolsonaro iria se beneficiar eleitoralmente dessa política, começam a rejeitar a política. E os eleitores de direita, que a priori seriam contrários a políticas de transferência de renda, quando recebem o tratamento, começam a apoiar o programa, porque esse vai gerar benefícios eleitorais. Então, fazer um tratamento nada mais é do que você submeter uma população
a uma determinada informação ou a um determinado vacina, ou seja lá o que for, e controlando grupos relativamente similares e ver como isso se posiciona ao longo do tempo, né? E, especificamente em relação a essa pesquisa, Sérgio, em que a gente estava preocupado em analisar viés de otimismo, porque normalmente as pessoas tendem a hipervalorizar, né, cenários positivos. As pessoas normalmente, ou subestimar cenários negativos. As pessoas têm uma tendência ao otimismo. Então, já existe uma literatura muito estabilizada que mostra que o viés de otimismo leva a comportamentos irresponsáveis. Mas a gente queria saber o contrário, era saber se medidas protetivas, se medidas de proteção, de autoproteção, se ela também leva a viés de otimismo. Então, a gente aproveitou o cenário da pandemia e fizemos uma pergunta aos respondentes, a eleitores, se eles estavam usando máscara e com que frequência que eles estavam usando máscara. E se eles se sentiam, em função de estar usando máscara, mais susceptíveis de contrair a doença ou menos susceptíveis, e tem uma escala de susceptibilidade de contrair a doença, em função de estar usando máscara. E a gente comparou esses dois grupos, né? E também, uma vez contraindo a doença, se eles iriam desenvolver essa doença com gravidade, com severidade. Então, eram dois aspectos que a gente estava analisando. Era a susceptibilidade de contrair a doença e a gravidade desta doença. E o que a gente observou, já tinha observado no trabalho, que acabou de ser aceito nesse journal, é que os eleitores de direita, comparativamente com os eleitores de esquerda e de centro, eles apresentavam um viés de otimismo mais para a severidade do que para a susceptibilidade. Ou seja, eles imaginavam que eles estariam igualmente susceptíveis aos eleitores de esquerda ou eleitores de centro de contrair a doença. Mas, quando... No caso deles, seria uma gripezinha. Gravidades, eles achavam que se pegasse a doença ia ser menos grave com eles, certo? Menos grave com eles. Aí eu tive a ideia de, com o Guilherme, que é um dos coautores, Guilherme Ramos, que é um dos coautores desse trabalho, junto com Ian Vietes, Eduardo Andrade e Amanda, dizer, cara, vamos tentar ver isso não a partir da ideologia, mas a partir da rejeição ou aprovação ao presidente. Porque é muito difícil imaginar um eleitor hoje de esquerda que faça uma avaliação positiva do governo Bolsonaro. É muito raro, né, Sérgio? Eu acho que esse cara precisa de psicotrópico. Esse aí sim. Remédio nele. Mas, assim, existem vários eleitores que se autodefinem de direita que ficaram muito frustrados com o Bolsonaro, né? E identificamos isso na pesquisa. Na realidade, tem um conjunto grande de eleitores de Bolsonaro de 2018 que se afastou do presidente em função da forma como ele lidou com a pandemia, né? E o que é engraçado, o Sérgio já sabe disso, não sei se você sabe, Afonso, mas quanto mais próximo esse eleitor estava da Covid, ou seja, de pessoas contaminadas, de amigos, de familiares, ou ele mesmo, com graus mais fortes de gravidade, o que tenha levado até a morte, maior rejeição do presidente. Então, era de se imaginar que existisse eleitores de direita que estivessem rejeitando o presidente. Então, talvez esse resultado da susceptibilidade só pela ideologia estivesse mascarando esse elemento. Aí eu sugeri para o Guilherme que a gente deveria testar pela aprovação e reprovação e que talvez também a susceptibilidade fosse apresentar um viés de otimismo irreal. E foi isso que aconteceu, né? Os resultados foram bem robustos e mostrou que os eleitores que aprovam o governo Bolsonaro, especificamente na gestão da pandemia, eles não só acham que se pegarem a doença vai ser mais benevolente com eles, vai ser menos gravosa.
mas também eles acham que não vão pegar a doença. Então, e a gente tenta associar isso, Afonso, o que eu estou tentando desenvolver com o Guilherme, tenta associar isso a uma literatura nova também de psicologia política de polarização afetiva. É que o Sérgio conhece essa literatura muito bem. Na realidade, o Sérgio me indicou uma das autoras mais importantes desse ramo de pesquisa, que é a Liliana Mason, e eles argumentam que as conexões elas não se dão mais num ambiente polarizado como o nosso, como nos Estados Unidos, pela ideologia, nem tampouco pela política pública. Elas se dão pelo afeto. As pessoas se aproximam ou se distanciam de líderes porque gostam, ou porque amam, ou porque odeiam. E aí criam escudos protetores e só consomem informações que reforçam as suas crenças e rejeitam qualquer informação que venha contrariar essas suas crenças. E cria uma barreira incrível de proteção sobre isso. Então, o que a gente tenta argumentar, eu e o Guilherme, é que essa conexão afetiva, especialmente em função do principal líder, que é o presidente Bolsonaro, de ter menosprezado a doença, de ter negligenciado a compra de vacinas, de ter estimulado aglomerações, de ter, inclusive, recusado usar máscara. Quer dizer, a percepção para esses eleitores que avaliam positivamente o governo estava influenciada pelo comportamento do líder. Então, para você ver o quão é importante o comportamento de um líder, ao ponto de influenciar os seus seguidores e chegar ao ponto deles terem uma percepção distorcida da realidade. Acharem que estariam mais imunes ou ou com mais defesas do que outras pessoas, né? Então, esses são os principais aspectos que eu gostaria de, nessa primeira rodada, falar. Eu acho que eu já falei muito. O Carlos, essa questão do fato de que os bolsonaristas, os que aprovam o governo Bolsonaro, e se mostram mais otimistas, portanto, mais propensos a comportamentos irresponsáveis, explica muito bem, claro, junto com a questão afetiva, mas eu acho que só isso aí já é suficiente. Explica muito bem o sucesso que ele tem em fazer essas aglomerações de campanha, né? Sim, não resta dúvida. Numa outra circunstância, essa convocação não daria resultado. Quer dizer, as pessoas teriam medo de ir, né, aceitariam as regras de cada estado e tal. Mas isso reforça essa capacidade do Bolsonaro de influenciar comportamentos coletivos, né? Esse perfil do brio, da coragem, né, do desafio, de você se sentir mais forte. Essa visão também masculina, né, do motoqueiro, do cara, do musculoso, do cara que pode tudo e que nada de mal vai me atingir, né? Essa visão dita desde o início. Não sei se vocês se lembram que o próprio presidente utilizou isso. Ele diminuiu a doença, chamou de gripezinha, mas ele disse que se isso me atingir, isso vai ser, claro, porque eu sou forte, eu tenho um atleta. Forte atlético e tal. Então, diga, Afonso. Sim. Aproveitando a pergunta do Sérgio, me ocorreu o seguinte: em um momento presencial, dada a experiência também que eu adquiri no curso dessa pandemia, onde há uma espécie de exagero de afetividade, né, no campo visual, no campo que nós fomos lançados, nesse campo digital. Será que essa questão da mudança do presencial para o digital também influenciou, do ponto de vista até psicológico, nessa sensação de como é que chama? O que o super-homem é? Aquela coisa nada acontece com ele? Como é que é?
Super-homem é inoxidável? Essa coisa do super-homem, das pessoas se sentirem inatingíveis? Não resta dúvida. Eu acho que essas barreiras do espaço virtual, ela encoraja esse comportamento. Mas o que a minha pesquisa destaca é que a pergunta é feita quando as pessoas saem de casa, né? Então, assim, quando as pessoas usam máscara, né? Então, essa característica, ela é muito... Ou seja, as pessoas já sabem que estão correndo um risco, né? Então, o risco é maior. Se as pessoas estão em casa, o risco é menor. Isolamento social é uma das evidências que diminui contágio. Então, países que fizeram isolamento social mais forte, ou mesmo cidades, estados brasileiros que fizeram isolamento mais rígidos, diminuíram taxa de contágio. Então, a pesquisa ela perguntou justamente quando você sai de casa, se você usa máscara, né? Então, para verificar justamente isso, né? E a resposta, quer dizer, mais de 95% dos respondentes disseram que usam máscara. Mas a pergunta é, pelo fato de você usar máscara, você acredita que você está menos suscetível de contrair a doença? E se você contrair a doença, se você vai desenvolver ela com menos gravidade? Então, é a mesma coisa, ou similar, o exemplo que eu dou, inclusive, na coluna, que também levantamos no artigo, que sei lá, ciclistas que, quando usam capacete, eles tendem a dirigir a bicicleta de uma forma mais arriscada, mais aventureira, porque se sentem previamente protegidos. Dado que eu estou protegido, eu posso arriscar mais. Então, esse componente do risco, o que nós identificamos é que ele foi ideologicamente determinado, ele foi politicamente determinado. Esse é que é o grande lance da pesquisa, porque a gente imagina que, numa doença, você pode até ter um comportamento irresponsável, mas que você imagina que a política não vai ser forte o suficiente para definir uma percepção sua de risco. E o que a pesquisa sugere é que a percepção das pessoas de risco é alterada pelo seu vínculo político com o líder. Esse é o chamado. Então, daí a responsabilidade de um líder político tem numa sociedade, porque se esse líder político ele é errático, especialmente num momento de crise, de grande incerteza, em que milhares de pessoas estão morrendo ou mesmo sofrendo muito com uma pandemia que gera não, sei lá, famílias se dilaceraram. Quer dizer, diante de uma situação como essa, o que se imagina é um líder político que, pelo menos, seja consistente nas suas informações e isso gere, vamos dizer assim, uma certa uniformidade de mensagens. E o que a gente percebeu durante essa pandemia é que houve uma multiplicidade de mensagens do governo federal, com os governos estaduais, com os governos municipais. Isso gerou em muitos setores da população dúvida, incerteza e comportamento irresponsável, dado que o meu principal líder, que eu amo, sai, vai na rua, arrisca, eu também me arrisco, e se eu pegar isso, isso não vai ser grave, eu vou tirar isso de letra. Então, é por isso que tem a história do mito conduzir a história da invulnerabilidade, e isso transferir para essas pessoas que amam ele através dessa mitologia do mito invulnerável, né? O que é interessante também é que eu não acredito que isso é uma característica específica do Bolsonaro, né? Eu acho que isso é uma característica específica de líderes populistas, certo? Em cenários polarizados, né? O que a gente tenta destacar no trabalho que eu estou escrevendo com o Guilherme é isso, é que isso as pessoas se polarizam afetivamente, sejam para a direita ou para a esquerda. E, obviamente, isso influencia no comportamento e na percepção das pessoas sobre risco, ou sobre preferências, ou sobre atitudes, respeito às regras, ou desrespeito às regras. Isso tudo
o que eu acho que a riqueza dessa literatura de psicologia política tem ofertado para a gente é uma forma mais sofisticada de entender percepção e comportamento a partir dessas conexões afetivas, dessas conexões emocionais que as pessoas desenvolvem com a política, com os partidos ou com as suas ideologias, e aí frame, né, define toda a sua vida a partir desses afetos. Né? É o hooliganismo, né? Você tem esse comportamento no esporte, né? No futebol. Por exemplo, eu e o Afonso não fazemos essa live aqui no dia que o Atlético e o Flamengo jogam. Entendeu? Eu tento, para preservar a minha amizade com o Afonso, porque eu vou ficar rindo até aqui, ele vai ficar chorando. Então, para a gente continuar amigos, a gente não se fala. Não, agora, olha a mãozinha. Aguarde. Ó, agora estamos chegando, amigo. Você sabia, isso é um bom exemplo, Sérgio. Você sabia, por exemplo, que não é um bom dia para você, por exemplo, ter um caso julgado na justiça, se você cai o azar de no dia do seu julgamento, o time do juiz perdeu a chance. Não vem com essa conversa, não. Você está inventando isso, pá. Não vem, não. Você está inventando isso aqui na live da gente, você sabe. Que conversa. Imagina, se você é julgado, eu vou virar para o juiz. Um minutinho, você vai começar. O senhor torce para que time? Meu time perdeu 3-0. Estou indo embora. Anula aí, anula. Fui. Foge do julgamento. Tem uma coisa mais interessante ainda, que assim, a chance de você, quando vai para o médico passar para você um antibiótico ou um analgésico, também depende das emoções e reações do médico, ou mesmo das energias do médico. Já existe evidência nos Estados Unidos, por exemplo. Se você vai no médico de manhã, a chance do médico de passar antibiótico é menor do que se você for no médico no final da tarde, quando ele estiver cansado. Porque ele vai gastar... Ele fica livre de você. Ele vai gastar mais energia para tentar te convencer de que você não precisa do antibiótico. Então, isso é interessantíssimo. Então, se isso atinge o comportamento de indivíduos, é razoável também se inferir que isso também pode afetar o comportamento de sociedades ou de grupos. Né? O comportamento grupal, coletivo, também ele é afetado por sentimentos. Né? As pessoas podem estarem coletivamente mais predispostas a uma maior confiança, ou uma maior desconfiança, uma maior certeza, uma maior incerteza, e isso impactar na sua escolha. Né? Você, como é que você aplica a sua teoria dos governantes incidentais na pesquisa do Carpos? Não, o fundamento da eleição que elege esses governantes incidentais, né, que são eleições atípicas, é esse grau de polarização afetiva. Né? Se você pegar assim, a eleição nos Estados Unidos do Trump, ela tem como característica não mais a polarização clássica e natural de democratas e republicanos, mas uma polarização afetiva, né, de ódio e amor. Então, é mais provável você ter governantes incidentais sendo eleitos em eleições polarizadas afetivamente do que em eleições polarizadas político-partidariamente, né? Porque aí o eleitor ele escolhe de forma racional, né? E o voto discrepante, né, o voto volante, ele tem mais carga afetiva do que o voto partidário convencional. O cara já vota meio como uma rotina de comportamento, né? Então tem conexões, sim. Agora, Carlos, estamos quase no finzinho aqui. Eu queria ir de novo a uma questão que você levantou, que tem a ver com aquela bateria de pesquisas anteriores sua,
a respeito da proximidade da Covid, né? Quer dizer, o bolsonarismo e o grau de proximidade com a Covid. Ontem você me mostrou um gráfico que mostra exatamente isso, né? E como que a pandemia, porque essa é uma tese que eu tenho defendido e que ainda por favor, poder testar direito nas eleições, de que a pandemia é um fator interveniente novo e suficientemente dramático, né? Quer dizer, de implicações coletivas suficientemente vultosas para compensar, em parte, o efeito da questão econômica, né? Da retomada da economia, da ajuda emergencial, etc. E você está meio nesse caminho também, né? Na realidade, aquele gráfico que eu mostrei para você ontem mostra uma correlação quase perfeita entre número de mortes e desaprovação ao governo, né? E só no período em que a ajuda emergencial ela foi de R$600 que houve um deslocamento dessas curvas. Houve um deslocamento dessas curvas, ou seja, a ajuda emergencial ela serviu de um atenuante, como um buffer, né? Como um atenuante no descontentamento e na associação desse descontentamento à incompetência do presidente lidar com a pandemia. Mas no momento em que o valor do auxílio ele se reduziu pela metade, a curva ela seguiu. A curva seguiu e ao passo que aumentou o número de mortes, aumentou a rejeição do presidente, né? Agora, houve um efeito ali também, quer dizer, houve uma coincidência ali também, eu estava percebendo na curva, entre a existência do auxílio emergencial e uma redução relativa no número de mortes, né? Isso tem a ver com o fato de que foram as primeiras medidas de contenção, né, de isolamento social. E, por outro lado, também, se a pessoa está recebendo dinheiro em casa, ela não sai para trabalhar, ela não sai atrás de emprego. Portanto, ela se isola mais. Isso é um bom ponto. Isso teve um efeito também, né? Isso é um bom ponto. Eu não havia pensado nisso, porque foi ao final da primeira onda, né? E que houve exatamente. E aí coincide também, né, com a ajuda emergencial. Mas quando começou a segunda onda e houve, né, não houve uma preparação do governo, pelo contrário, houve uma completa falta de profissionalismo do Ministério da Saúde, o que a CPI tem revelado de incompetências desse governo de atuar e de apostar em guerras completamente furadas, como tratamento precoce. Isso tudo gerou um descompasso com o próprio eleitor conservador, né? O próprio eleitor, nem só conservador, porque isso é um detalhe também. Até tive uma conversa hoje de manhã com um amigo em que normalmente se interpreta que o eleitor de Bolsonaro é um eleitor de direita conservador. Existe um muito grande de eleitores de Bolsonaro que são até liberais, que são a favor do casamento gay, são a favor da liberação das drogas, são até libertários. Esse eleitor foi que rompeu com Bolsonaro. Ele votou em Bolsonaro muito mais pelo antipetismo, ele votou em Bolsonaro muito mais pelo anti-esquerdismo do que provavelmente pelo bolsonarismo. Então, esse eleitor está mais susceptível a rejeitar o presidente. Daí porque, Sérgio, eu acho que o jogo ainda eleitoral, em que pese está muito polarizado, e o cenário mais provável ser a redução da polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, com a volta do ex-presidente para a disputa eleitoral... Não é a reedição, hein? Porque não é a reedição. É edição. Porque o candidato do PT em 2018 era um acadêmico, sem nenhum apelo popular, etc. Agora não, agora vai ser... O Lula era candidato até os estertores, até dentro da prisão ele era candidato, né? Mas sem a possibilidade de fazer o que ele faz, né?
Exatamente. Ele só saiu quando o TSE disse, olha, não dá você não ser candidato. E aí partiu. Mas, obviamente, que todos sabiam que, a despeito do Fernando Haddad ser um ótimo candidato, ser uma pessoa que eu admiro e tal, sabíamos perfeitamente que era o Lula por trás, né? O Lula é a figura principal do partido. Então, é uma reedição nesse sentido, uma reedição do petismo contra o bolsonarismo. Assim, mas, dado que existe esse contingente grande de eleitores que não está nem disposto a mais votar no Bolsonaro, nem muito menos disposto a votar no PT, tem um sentido, não sei se vocês concordam, você e o Afonso, que tem havido uma certa pressão enorme para os partidos de centro a se coligarem já numa alternativa única em torno do presidente Lula, como se estivéssemos à beira de um precipício e não tem saída, e senão nós vamos nos acabar, enquanto o jogo nem começou ainda, e pode, inclusive, se o governo continuar na sua incompetência, o ritmo de vacinação não aumentar, se a pandemia não arrefecer, se não tivermos uma recuperação econômica robusta, pode acontecer do presidente Bolsonaro iniciar o ano com uma competitividade eleitoral baixíssima. Pode ser que termine como um Crivella aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma das possibilidades que eu tenho trabalhado com mas a gente pode colocar outra possibilidade, com o fato da vacinação crescer, fatalmente até bom, vai cair o número de mortos. E se essa coisa se reverter nesse sentido? Essa questão existe. Essa questão eu acho que é para uma outra conversa, porque é muito grande. Mas eu acho o seguinte, que certamente já vai haver uma tendência ao arrefecimento, mas eu acho que a quantidade de mortes que a gente já acumulou e que a gente ainda vai adicionar daqui até a eleição, ela tem um impacto coletivo que está sendo subestimado. Né? Eu acho que até precisamos de fazer uma coisa assim, Carlos, tentar estimar, né, o número médio de pessoas que é impactada por cada morte. Né? Porque a gente tem um cálculo na sociologia, um cálculo convencional, que mudou muito pouco, embora a sociedade brasileira tenha mudado muito demograficamente, né? Que é assim, quando você pensa na perda de um familiar, você pensa num impacto de, em média, cinco pessoas são diretamente impactadas, né? Quer dizer, a família mais nuclear ali e tal. Diminuiu muito o tamanho da família nuclear, né? Então, pode ser que o impacto direto, digamos, na família nuclear tenha sido menor. Mas na rede de amigos e na rede de parentes, né, da família extensa, etc., eu tenho feito aí algumas simulações usando dados da PNAD, e o meu cálculo é que isso pode atingir aí em torno de 10 a 15 pessoas por morte, entendeu? Eu pensei, somente quando a pessoa é idosa, Sérgio. O idoso hoje sustenta famílias imensas. Pois não, e aí você tem o efeito indireto, né, que é o trickle down, né? Aí você tem os efeitos secundários, terciários e tal, que você vai ampliando o escopo do efeito, embora a intensidade seja menor, né? Isso aí corresponde a uma capacidade de influência do eleitorado dentro da tese do Carlos de que a proximidade com o evento da Covid aumenta a rejeição ao Bolsonaro, que não pode ser desprezado nos cenários eleitorais, né? Agora, Carlos, essa questão que você levantou do centro, o que eu acho que está começando a haver uma mudança agora, eu tenho conversado muito com lideranças tanto da esquerda quanto do centro sobre isso, é que o que está se formando agora é a ideia de que, bom, não dá para fazer uma frente ampla no primeiro turno, né? Quer dizer, você teria que superar muitos obstáculos para fazer todo mundo aderir ao Lula, ou, pior ainda, o Lula abrir mão para uma candidatura, né, mais centrista e tal. Agora, está começando a haver um entendimento crescente no sentido de fazer um pacto de não agressão no primeiro turno,
para uma eventual aliança no segundo turno, entendeu? Quer dizer, não vamos criar. Parece que o único que está resistindo a essa ideia é o Ciro. Né? Quer dizer, um não bate no outro, só batemos no Bolsonaro, e aí depois, no segundo turno, a gente discute. Né? Conforme isso mesmo, é possível. Porque, como você falou, não é racional o PT, como tem uma tradição majoritária. E, em última instância, é o maior partido de esquerda do Brasil, o partido que tem maior representação dentro do legislativo, e tem a figura política mais enigmática e mais popular. Ele abrir mão de lançar... Isso é irracional, né? Também é irracional o PSDB, que vem apostando desde 94 nessa trajetória majoritária, de abrir mão de lançar um candidato próprio. Eu acho que vai ser... São os dois partidos presidenciais, né? Quer dizer, dessa república, quer dizer. Mas tem outros partidos. O PDT, o Ciro, tem sido um candidato que tem mostrado resiliência, né? Ele tem lá o seu nicho. E ele está tentando apostar num discurso alternativo aos dois polos, aos dois supostos polos, um pouco diferente do que você está sugerindo. Eu não sei se o PSDB, dependendo de quem seja o candidato, eu não sei se o Dória for o candidato, eu acho difícil o PSDB embarcar nessa de não agressão com o PT. Mas, se talvez for um outro candidato, Tasso Gereissati ou o Eduardo Leite, talvez exista avenidas de cooperação, potenciais avenidas de cooperação. Mas ainda é muito cedo, né? É muito cedo. Para mim, é uma das questões mais intrigantes, que a gente pode conversar sobre isso no futuro também, é por que o Dória, com a vacina, não se beneficia, né? Eu acho que beneficiado. Ele tem se beneficiado, porque o Dória é um outsider, não só na política, mas ele é um outsider dentro do seu próprio partido, né? Lembra que ele foi, a contragosto, candidato a prefeito, só quem bancou ele foi o Geraldo Alckmin, na época, disputou umas primárias que todo mundo achava que ele ia perder, ele ganha as primárias e ganha as eleições no primeiro turno. Exatamente. Contra Fernando Henrique Cardoso, contra toda a tradição do PSDB paulista, e ele ganha. No governo do Estado, a mesma coisa. Fernando Henrique Cardoso tinha outro candidato, e outras lideranças do PSDB também tinham outros candidatos. Ele contrariou isso e bancou e ganhou no segundo turno, mas ele ganhou. Então, assim, ele é teimoso, ele é determinado. Ele é obstinado. E ele é muito assertivo, né, nesse sentido. Às vezes exagera, passa do ponto. E isso gera arestas e problemas. Mas eu acredito que é muito difícil porque, assim, imagina só dentro dessas primárias no PSDB, Sérgio. O que será que os outros terão que oferecer comparado com o Dória? O governador do estado de São Paulo, muitos recursos, muitas políticas públicas a oferecer in exchange, né, em troca de apoio. Claro. E a vacina, né, que ele ainda também não explorou suficientemente. Mas o que eu digo é o seguinte, até agora a vacina não está associada a ele e não produz a preferência eleitoral, né? Uma coisa curiosa. Eu acho que até coloquei isso numa das minhas colunas. Em janeiro, a Folha de São Paulo fez essa pergunta explicitamente, e quem estava fazendo mais para combater a pandemia, se era Dória ou Bolsonaro, e a maioria dos respondentes colocou Dória. Mas quase 30% atribuíram a Bolsonaro, cara. Então, assim, existe ainda 30% da população que acredita que, a despeito da vacina. Pois é, incrível. Muito bom, querido. Obrigadíssimo por aceitar. Muito obrigado, viu, Carlos? Esse papo deles, eu fico me sentindo bem, hein?
É, Só e faltou tome aqui. cuidado para que não seja comum, porque eu e o Sérgio já estamos fazendo esse negócio todo dia aqui há mais de um ano. Aliás, nós temos que olhar a data, hein? Tem que comemorar um ano, viu? Ué, Não pois é é. só tem, não conheço nenhum doido no mundo que faz esse negócio todo dia, 2 horas, que nem nós dois. Mais mérito seu do que meu, é claro, que eu sou aqui, estou aqui na qualidade de aluno. Ô, Carlos, Só faltou o gin tônica, né, Carlos? Exatamente. se for um pouquinho mais tarde, rola. Agora não dá, não. Eu já participei mais. Carlos, É, tchau, querido. queria passar a Obrigado. palavra para o Carlos encerrar, agradecendo. Muito obrigado, Carlos. Pode encerrar, por favor. Estar com vocês aqui, compartilhar minha pesquisa com vocês e agradecer também aos meus coautores. Estou muito feliz, tá? Um abraço e Bom, cuide-se. E não tenha o viés do otimismo que acha que esse negócio é gripezinha. exatamente. Aliás, nem pensem que porque estão vacinados estão completamente imunizados contra a doença, né? Que não precisam Exatamente. tomar medidas de precaução. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente, tem acontecido, inclusive, né? Legal. Abração, Muito Carlos. obrigado, Obrigado. Sérgio. Muito obrigado, Tchau, Carlos. até amanhã.